Olá, serei seu professor nesta videoaula de características construtivas, sensores e acionamento. Vamos começar? Os temas para esta aula serão sensor de força, encoder incremental, encoder absoluto, resolver e sistemas de acionamento. Bom, a parte de sensoriamento é muito importante para o manipulador industrial. Vamos imaginar que um órgão terminal precise pegar um objeto. O simples fato dele pegar esse objeto para movimentá-lo ou manipulá-lo já é muito importante. Por quê? Imagine só um robô que tem lá um órgão terminal, uma pinça, um material metálico, duro, e que precise pegar um objeto. Como pegar esse objeto sem danificá-lo? Ou seja, exercendo apenas a força suficiente para retirar aquele objeto do local e levar a outro. Pois é, para isso existem diversos tipos de sensores nos manipuladores industriais, sensores físicos, que se adequam à estrutura do manipulador, e sensores virtuais, como por exemplo um monitoramento de corrente de um motor, um monitoramento de corrente de algum objeto que se move. Ali também você já consegue exercer um sensoriamento. Mas vamos falar dos sensores físicos. E aí o mais utilizado e o mais importante no manipulador industrial é o chamado strain gauge. O strain gauge, ele tem essa característica, ele parece um filme, um filme bem flexível, mas na verdade ele é um resistor, ou seja, um resistor montado sobre um filme flexível. Como funciona isso? Bom, o resistor, nós sabemos que é um componente eletrônico que varia a sua resistência, de acordo com o valor lá do resistor que você escolhe. Nós temos alguns dispositivos que variam também essa resistência, como por exemplo um potenciômetro. Então, ao girar ali o botão do potenciômetro, o cursor do potenciômetro, você está variando a resistência. E com essa variação você pode controlar uma velocidade, controlar uma luminosidade. Nesse caso, esse filme flexível, ele possui ali um resistor, e conforme haja uma pressão sobre esse filme flexível, ou haja uma movimentação desse filme flexível, ocorrerá a variação dessa resistência. Então, com a variação dessa resistência, nós teremos o monitoramento dessa carga que esse manipulador está pegando, por exemplo. Então, conforme a pressão é exercida nesse strain gauge, ele consegue identificar se realmente ele já está tocando a peça, quanto de pressão ele está colocando sobre essa peça, tudo isso através desse sensor de força aqui, chamado strain gauge. Bom, agora vamos falar dos encoders, que serão os sensores da movimentação rotacional do manipulador. Então, vamos imaginar que o nosso braço robótico, ele precise movimentar aquele órgão terminal em alguns graus. Por exemplo, eu preciso fazer um movimento de 90 graus. Como eu identifico exatamente essa rotação de 90 graus naquele eixo? A melhor técnica para isso é a utilização do encoder. O encoder é um sensor de rotação com grande precisão. Além da rotação, ele consegue também medir a velocidade, o deslocamento. Então tudo isso nós utilizaremos o encoder para esse sensoriamento. Existem dois tipos de encoders. O primeiro deles é um encoder mais simples, é o chamado encoder incremental. Ele tem um sistema mais simples de construção, por isso ele é um pouco mais barato. Claro que ele não terá todas as características necessárias para o monitoramento. Mas veja só, o encoder ele é dotado de um disco perfurado, e esse disco perfurado está acoplado ao eixo da movimentação. Então, se eu vou movimentar aqui o meu braço, digamos que o meu eixo é o meu cotovelo. Então, nesse meu eixo do cotovelo, eu acoplaria o encoder, de forma que, como eu movimento o meu antebraço, eu estou movimentando também esse disco interno do encoder. Esse disco interno, ele é todo perfurado. E através dessa perfuração, nós temos alguns sensores. Então, o sensor está monitorando quando eu estou enxergando o furo desse meu disco e quando eu estou enxergando uma parte fechada desse meu disco.
Então, com essa rotação, nós vamos, ora, acionar o sensor, ora, não acionar o sensor. Isso vai gerar uma forma de onda, né? Uma forma de onda quadrada, um trem de pulsos. E conforme nós contamos esses pulsos, naquele período, nós conseguimos definir qual é a movimentação desse meu eixo, né? Ou qual é a velocidade da movimentação desse nosso eixo. Então esse é o encoder incremental. Agora, o encoder absoluto, ele tem a mesma característica, né? Ele tem um disco interno, ele vai ser acoplado ao eixo, mas esse disco não é apenas perfurado. Esse disco agora apresenta um mapa. Vejam só, essa imagem desse disco, né? A gente pode imaginar que isso daqui é um mapa. Olha só, vamos da ponta para o centro. Percebam que na ponta nós temos uma informação binária, né? Furo, não furo, furo, não furo, que a gente pode trocar por 0 e 1. Né? Então essa camada mais externa é 0 e 1, 0 e 1. A camada interna já começa a dobrar esse valor. Então a gente pode pensar em 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Aí a gente entra mais uma camada, a gente dobra novamente. Então a gente teria 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. E assim a gente vai dobrando. Então percebam que as trilhas, elas vão ficando maiores conforme a gente vai entrando para o centro desse círculo. Então nós vamos posicionar vários sensores monitorando essas trilhas, de forma que a gente vai montar aqui um código binário. E que relação tem isso com o mapa? Bom, nós conseguimos então mapear todo esse disco de maneira binária, através de zeros e uns. Quando a gente faz esse mapeamento, a gente consegue determinar exatamente uma posição. Então, sempre que aquele disco parar naquela posição, aquela posição vai ter ali uma informação de zeros e uns. Então, aquela informação é única, só naquele momento tem aquela informação de zeros e uns. Então, por exemplo, se eu quero movimentar o meu eixo para 47 graus, então a gente sabe exatamente a referência de zeros e uns de 47 graus. Então a gente vai movimentando esse eixo até chegar nessa informação de zeros e uns. Por isso, o encoder absoluto, ele nos dá uma absoluta precisão de posicionamento, né? Ele vai ser um pouquinho mais caro por essa forma construtiva e ele traz uma outra grande vantagem. No caso de acabar a energia, eu não preciso mais depender da quantidade de pulsos que eu contei, mas eu conheço o local exato daquela posição de zeros e uns. Então é muito importante também para que, se eu tenho uma perda de energia, quando volta essa energia, eu consigo conhecer a posição exata do meu manipulador. E o resolver? O resolver é também uma maneira de nós monitorarmos a movimentação. O resolver, ele é um transformador rotativo, ou seja, nós vamos ter lá duas bobinas, A e B, posicionadas, né, uma no eixo e outra no estator, e conforme eu tenho a movimentação desse meu eixo, eu vou ter uma indução dessas bobinas de maneira diferente. De acordo com a indução, eu vou ter um valor de tensão diferente. Então, conforme eu tenho esse meu valor de tensão diferente, eu consigo determinar qual é a posição dessa rotação desse meu eixo. Então o resolver também é utilizado, né, como um sensoriamento, mas através desse princípio de transformador rotativo. Vamos falar agora dos sistemas de acionamento. Então nós estamos monitorando, né, a movimentação do manipulador e agora nós precisamos acioná-lo. Nós precisamos acionar as diversas juntas, os diversos elos, os órgãos terminais. Como nós realizamos esse acionamento? Existem basicamente três maneiras de fazermos isso nos manipuladores. É o acionamento hidráulico, acionamento pneumático e o acionamento elétrico. Todos esses acionamentos têm como objetivo a movimentação do manipulador. Agora, quando nós trabalhamos um acionamento hidráulico, nós vamos trabalhar por uma pressão de algum líquido. Então, quando a gente aumenta essa pressão, a gente exerce um movimento. Quando a gente afrouxa essa pressão, a gente tem um outro movimento contrário. Então nós vamos precisar de uma bomba que pressurize o óleo, né? O fluido hidráulico aqui no caso é o óleo. Então a gente faz uma pressão de óleo e aí conforme nós controlamos essa pressão,
a gente consegue avançar ou retornar um braço robótico, né, manusear os órgãos terminais. Quando a gente fala de um acionamento pneumático, é a mesma coisa, mas trocamos esse fluido, que seria um óleo, pelo ar comprimido. Então, normalmente as empresas já têm lá os seus compressores que geram o ar comprimido, então esse ar comprimido nós utilizamos nos diversos cilindros para avançar ou retornar o braço robótico. E o acionamento elétrico, que é o mais utilizado, que é através de motores elétricos. Então, motores elétricos que fazem a movimentação dos eixos. Cada acionamento vai ter uma característica. Por exemplo, o acionamento hidráulico é mais utilizado para grandes cargas. Então você consegue ter um custo-benefício melhor para grandes cargas. O acionamento pneumático, você tem uma maior velocidade, né, a velocidade de deslocamento dos eixos. E o acionamento elétrico, ele tem ali um meio termo entre custo e benefício das características, né, de força, de velocidade, para os motores que são utilizados nesse acionamento. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-la em seu ambiente virtual. Este link foi separado especialmente para falar de encoders. Esse sensor tão utilizado em robótica que proporciona muitas características de precisão e de velocidade das aplicações. Por isso é muito importante você conhecer mais sobre os encoders. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto características construtivas, sensores e acionamento. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!